pela vida eterna que o Senhor nos entregou. Obrigado por Jesus. Obrigado pelo Teu Espírito em nós. Obrigado por essa noite poderosa que o Senhor propôs para as nossas vidas. Obrigado, Pai, por quem o Senhor é. Obrigado por quem o Senhor é, Pai. Nós estamos aqui com toda a alegria do nosso coração para cumprir aquilo que a Tua palavra diz. E acima de tudo para entregar aquilo que é devido ao Senhor, a nossa adoração, a nossa honra, o nosso amor. Esse tempo é seu, Pai, mas nós sabemos que o Senhor mesmo preparou esse tempo para nós. Nós estamos aqui para festejar, Pai. O Senhor preparou esse tempo para nós. E eu declaro em nome de Jesus que essa será uma noite diferente em nossas vidas. Sairemos daqui cheios da Tua palavra. Entregaremos tudo que viemos entregar, Pai. Vamos receber do Senhor uma porção poderosa. Nós estamos em construção. Sairemos daqui edificados pela Tua palavra. Em nome de Jesus, um tempo poderoso em nossas vidas. Ninguém sairá daqui como entrou. Em nome de Jesus. Você crê assim? Então olha para o irmão que está do seu lado, diga para ele, você não vai sair da mesma forma. Em nome de Jesus. Senhor é bom. Aleluia. Se deixar a gente fica, né? Glória a Deus. O tempo bom. Como é bom a gente poder cumprir aquilo que a palavra diz. Estarmos juntos, congregados, adorarmos ao Senhor. Nós fazemos isso no nosso trabalho, nós fazemos isso nas nossas casas, mas nós precisamos desse tempo juntos. Amém, gente? Glória a Deus, que tempo maravilhoso. Cadê os nossos aniversariantes? As pessoas que fizeram aniversário durante a semana ou estão fazendo hoje. Pode ser aniversário de casamento, de nascimento, de novo nascimento. Nós só queremos um motivo para orar por você. Glória a Deus. Temos muitos aniversariantes, tem mais chegando ali. O Senhor é bom. Você pode estender a sua mão para cá, vamos orar por eles. Pai, muito obrigado, Senhor, por esses irmãos preciosos. Obrigado pelo casamento do Diego, da Thaís, sendo fortalecidos no Senhor. Que eles sejam testemunhas da Tua palavra onde eles estiverem, Pai. E que o casamento deles seja uma referência na sua casa, no seu trabalho, na sua rua, na nossa igreja. Que eles sejam essa referência hoje e sempre, em nome de Jesus. Obrigado por cada irmã, Pai, e por essa fase que encerrou na vida delas e por essa nova fase que inicia agora. Que seja um tempo de muito crescimento, de avanço, aceleração em tudo e prosperidade. Em nome de Jesus. Amém. Uma salva de palmas para elas, para eles. Glória a Deus. E tem direito aí a presente da nossa igreja. Essa igreja que é tão maravilhosa. Verbo News pronto. Fique atento aí às nossas programações para você não perder nada. Dia 17 de março, culto de celebração. Está começando mais um Verbo News. Aqui você fica por dentro de toda a nossa programação. Então fique ligado para não perder nada. Oi gente, tudo bem com vocês? Hoje eu tô aqui para falar um pouquinho do Rema. Bom, eu conheci o Rema mais ou menos uns 8 anos atrás. Então, algumas coisas foram acontecendo e eu não pude ter realmente o acesso à escola. Porém, nesse ano de 2024, eu recebi uma palavra do Senhor e eu agarrei essa palavra e por fé eu me movi e cheguei até o Rema. As minhas expectativas para a escola estão extraordinárias. Nessa primeira disciplina, que é Realidades da Nova Criação, nós temos nos aprofundado naquilo que o Senhor tem nos inserido por meio daquilo que Ele fez na cruz do Calvário. Eu não sei você, eu não sei quais são os seus pensamentos, quais são as suas possibilidades, mas entenda, o Senhor é um Deus de provisão e Ele pode prover tudo aquilo que você necessita. Se você puder, venha conhecer o Rema. Se puder também, faça sua matrícula, porque você jamais retornará da mesma forma que você chegou pela primeira vez aqui.
Amanhã é a última aula da matéria Realidades da Nova Criação com a professora Rosana Lira. Aproveite que essa matéria está aberta ao público e participe. Essa é uma oportunidade única para você dar um start nos planos de Deus para a sua vida. Aproveite que as matrículas para a turma desse ano ainda estão abertas e faça já a sua. Na terça, nos encontramos no Verbo em Casa. É o momento perfeito para nos reunirmos com nossos irmãos e termos um tempo de comunhão, estudo da palavra e edificação. E você já está participando de algum grupo? Ainda não? Você não pode ficar de fora dessa visão. Por isso, eu quero te convidar a encontrar um grupo mais próximo da sua casa e se envolver. A noite mais avivada da sua semana é na nossa Quinta Viva. Um culto para você desfrutar do sobrenatural e ser surpreendido por Deus com uma palavra poderosa que vai mudar a sua vida. Venha com grandes expectativas e traga alguém com você. Atenção, papais e mamães! O CVB está preparando uma programação super animada e divertida para as crianças. Olha só o que vem por aí! Hoje queremos te indicar o livro O Fim da Igreja Espectadora, do autor Tony Cook. Para muitos cristãos, fazer parte da igreja é frequentar o culto aos domingos, mas nós somos a igreja e estamos destinados a muito mais que isso. Você não foi chamado para ficar sentado em um banco. A visão da nossa igreja é que você esteja envolvido em algum departamento servindo ao Senhor. Nesse livro, você vai aprender a sair da passividade para cumprir o chamado de Deus para a sua vida. Passe no Verbo Shop e garanta já o seu. O Verbo News termina aqui, mas você pode continuar conectado com a nossa igreja pelas redes sociais. Tenha uma semana abençoada e até mais! Aqui, irmãos, é o Rema. O Rema está com as suas matrículas abertas e a matéria que está sendo ministrada agora também está aberta. Você não pode perder essa oportunidade. Vem e traz alguém com você. Eu estive aqui durante esses dias e como é bom relembrar aquilo que um dia nós sentamos aqui para ouvir, para aprender. E se você não veio até aqui, aproveita, vem amanhã. É o último dia, mas ainda dá tempo. Traz alguém com você e você vai saber o porquê as pessoas tanto falam que o Rema muda a nossa vida. De fato, a palavra muda a nossa vida. E ela está sendo ministrada aqui e vai ser sempre ministrada com muita excelência e pode alcançar você. Mas é necessário que a gente dê um passo, é necessário que a gente tome uma atitude. Então vem amanhã, traz um amigo e faça parte dessa verdade que a palavra pode estabelecer na sua vida também. Tá bom? O Rema tem mudado a vida de muitas pessoas, não só aqui, mas ao redor do mundo. Nós temos muitos testemunhos. Se você falar com qualquer pessoa graduada do Rema, você vai poder saber com detalhes sobre isso. Nós temos visto o testemunho de pessoas aqui, hoje também temos mais um. Eu queria que você ficasse aí bem atento. Cadê a nossa irmã Isadora Benjamin? Para também contar um pouco da história dela, aquilo que ela viveu no Rema, aquilo que ela tem desfrutado até aqui. Em nome de Jesus. Boa noite, graças a paz. Eu vim contar um pouco da minha história no Rema. Quando eu cheguei aqui na igreja, eu vim muito falar sobre o Rema. E eu achava que era o marketing, né? Quando as pessoas, os graduados falavam, o Rema mudou a minha vida. E eu sempre vivi os mesmos anos, as mesmas coisas. E não era a vontade do Senhor para mim. Até que uma aula demonstrativa, eu decidi no meu coração viver anos novos, coisas novas. E eu decidi viver a experiência do Rema. Só que eu não tinha como pagar a matrícula. E em uma das aulas eu fui presenteada com a matrícula.
Só que eu não tinha como pagar as matrículas, as parcelas, as mensalidades. Mas eu queria viver algo novo e eu decidi continuar. Só que veio o primeiro mês, não tinha como pagar. Veio o segundo mês, não tinha como pagar. E Satanás começou a jogar sofismas na minha mente. Sai, isso não é da vontade de Deus para a sua vida. E veio várias coisas. Só que eu estava com a fome, com a sede da palavra, porque eu já tinha experimentado um pouco. E foi quando um irmão se levantou para pagar a primeira mensalidade para mim. Só que quando eu cheguei, já tinham pagado a primeira mensalidade para mim. Então, no caso, ele já estava pagando a segunda. E aí veio se levantando, várias pessoas se juntaram, começaram a pagar as minhas mensalidades que estavam atrasadas. E o Senhor proveu uma maneira de uma fonte extra para eu pagar as outras mensalidades. No meu segundo ano do Rema, eu já estava pagando a mensalidade adiantada um mês antes. E, irmãos, antes disso, eu tinha um defeito muito grande no meu caráter. E pessoas não desejavam estar perto de mim por causa desse erro. Até que eu comecei a me expor ao Rema, a palavra que é ministrada no Rema. As pessoas começaram a ver a minha transformação, aquilo que o Senhor estava ministrando no meu coração, eu recebia, acolhia e praticava. E aquelas pessoas que antigamente desejavam se afastar de mim, elas já estavam vendo algo diferente na minha vida, vendo Deus na minha vida e começaram a se reaproximar de novo. Então, se isso aconteceu na minha vida, vai acontecer na sua também. Se você não tem o dinheiro para pagar a matrícula, a mensalidade, irmãos, eu também não tinha. O Senhor vai fazer, prover dinheiro para você. Se você não tem tempo, o Senhor vai prover também. Não tem nada que você tenha falta na sua vida que Deus não pode te suprir. Então, se eu fosse você, ao final desse culto, ia lá no balcão de informações, fazia a sua matrícula, porque eu tenho certeza que a sua vida nunca mais será a mesma, do mesmo jeito que a minha não foi. Glória a Deus, irmãos, a palavra muda a nossa vida, amém? Glória a Deus, como é bom ver pessoas testemunhando, contando a respeito daquilo que a palavra faz. Nós ficamos muito felizes. Cadê os nossos visitantes? As pessoas que estão hoje aqui pela primeira vez. Faz aí um sinal com a sua mão. Olha, temos uma mão erguida ali. Tem mais alguém? Glória a Deus. Daqui eu te vi muito bem. Eu queria te apresentar a toda a igreja. Eu queria que você ficasse de pé só um minutinho, por favor. E você que está aí próximo a ele, já sabe o que fazer. Glória a Deus. Você pode sentar, fique à vontade. Se você já congrega em outro lugar, leve para o seu líder, para o seu pastor. Um abraço nosso. Mas se o senhor não congrega, eu quero dizer para o senhor que é necessário que o senhor congregue. Vai ser uma honra para nós se o senhor decidir ficar aqui conosco. Amém? Ao final do culto eu vou voltar aqui. Nós temos uma sala que foi preparada exclusivamente para o senhor. Aí eu vou voltar, vou lhe avisar, lá vai ter algo para o senhor comer, para você beber. É uma maneira que nós temos de lhe passar, transmitir um pouco mais do nosso amor. E eu não quero que o senhor saia sem passar por lá. Tá bom? Então no final eu volto, sinalize, e a pessoa que trouxe o senhor também vai poder ir lhe fazendo companhia. E vai ser uma bênção em nome de Jesus. Uma salva de palmas para ele. Vamos adorar o Senhor com os nossos dízimos e as nossas ofertas? Você se alegra? Eu queria que você abrisse a sua Bíblia, o seu aplicativo, pegasse aí o seu cartão de crédito também. Abra sua Bíblia lá em Hebreus, no capítulo 11, no versículo 4. Esse é o momento de nós ofertarmos, de nós celebrarmos aquilo que o Senhor tem feito nas nossas finanças, de nós honrarmos a Ele. Fazemos isso, adoramos ao Senhor com as nossas mãos levantadas, fazemos isso falando palavras a Ele, mas nós fazemos também abrindo a nossa carteira, amém, gente? A palavra fala sobre isso, e esse texto, esse versículo que nós vamos ler, fala sobre um momento, né? Um momento que está escrito lá em Gênesis, no capítulo 4, no versículo 3, um momento de oferta, uma oferta que foi dada por Caim e por Abel.
E a gente pode ver na oferta de Abel, uma oferta sacrificial, baseada e feita por meio das primícias, daquilo que é de fato a honra que deve ser dada ao Senhor. Esse texto está lá em Gênesis, no capítulo 4, versículo 3 em diante. E a gente vê alguém chamado Caim entregando algo, entregando qualquer coisa. E é interessante porque ele entrega, né? Se você for ler o texto, você vai ver que Caim ofertou. Mas o objetivo de Deus, a gente precisa ter isso no nosso coração, não é simplesmente que você venha à frente e entregue qualquer coisa. E o texto de Hebreus cita um pouco sobre isso e vai dizer assim, olha, pela fé, Abel ofereceu a Deus um sacrifício mais excelente que o de Caim. Por meio da fé, ele foi reconhecido como justo no momento em que Deus aprovou suas ofertas. Apesar de estar morto, o seu testemunho de fé ainda é eloquente. Irmãos, eu gosto muito desse versículo, porque ele diz, olha, Abel já está morto, mas a sua oferta, o seu ato de fé, o apóstolo Paulo fala sobre uma expressão de generosidade, falando sobre oferta. E é muito interessante isso. A Bíblia vai dizer assim, olha, ele já morreu, fisicamente falando, mas aquele ato, aquela entrega, aquela oferta, aquela honra, ainda está falando. Sabe, então quando nós estamos aqui nesse momento ofertando, a gente precisa ter isso no nosso coração. A minha oferta fala. No domingo passado nós vimos aqui um vídeo e uma obra sendo iniciada talvez em Moçambique. E a nossa igreja é participante no que está acontecendo lá. Então, quando nós olharmos daqui uns dias que a gente vê aquela obra muito maior, a gente vai dizer assim, olha aí, o meu testemunho de fé está falando lá em Moçambique. Nós estarmos aqui é o relato, é a expressão dessa generosidade de alguém que veio antes da gente. E eu não quero falar só sobre a estrutura física, que é maravilhosa, nós estamos aqui sentados no ar-condicionado, mas a gente precisa entender, antes alguém veio, várias pessoas ofertaram, várias pessoas contribuíram, mas eu nem quero falar só sobre a estrutura física, mas sobre cada família que chegou. E cada família que chega é uma representação daquilo que a gente está construindo. Aí a gente tem que olhar, olha, o testemunho de fé, o meu testemunho de fé vai alcançar mais pessoas. E aí daqui um dia nós não vamos estar somente aqui, vamos estar em outro lugar, um lugar muito maior, com a capacidade para receber mais famílias, mais pessoas. Aí você precisa lembrar, o meu testemunho de fé está falando. Mas isso começa hoje, com aquilo que você tem agora. Que assim como as portas, as paredes aumentam, a sua riqueza também aumenta, amém? A Bíblia fala sobre isso, o próprio Deus fala sobre isso. Ele diz, rapaz, as suas riquezas vão aumentar. E a Bíblia nos ensina que Deus não tem problema nenhum com isso. Agora a questão é que a gente precisa ir liberando, proporcional àquilo que a gente tem. Isso é uma expressão. Amém, gente? Tenha isso no seu coração ao ofertar, ao dizimar. Não faça como Caim. A Bíblia diz assim, olha, passado um tempo, Caim foi lá e entregou alguma coisa. A gente vê aquele relaxamento de Caim. Aí a Bíblia diz, Deus não se agradou. Mas de Abel, a Bíblia diz que se agradou. Hebreus capítulo 11, versículo 4, está dizendo que aquele ato ainda hoje fala. Lá em Marcos 14, em João 12, fala sobre aquela mulher que quebra um perfume dos pés de Jesus. Aí Jesus diz, vou eternizar o ato dela. Onde o evangelho for pregado, vai ser falado sobre isso. Então, uma oferta sempre será eternizada. Mas precisa agradar o Senhor. Amém, gente? Eu queria que você separasse aí as suas ofertas, o seu dízimo. Se você precisar, eu falei sobre o cartão aqui agora há pouco, e você também pode fazer lá atrás, as tesoureiras estão posicionadas. Você pode fazer por meio do Pix. Você não pode perder a oportunidade de expressar a sua generosidade ao Senhor essa noite, de cultuar Ele, de entregar a Ele aquilo que é devido. Amém, gente? O Senhor é bom. Você que está aí nos acompanhando pelo YouTube também pode fazer. Não deixa para fazer depois não, faz agora. Esse é o melhor momento, é o momento que nós estamos aqui juntos cultuando ao Senhor. Todos separaram, todos prontos? Vamos orar. Estenda assim a sua mão ou o seu envelope. Pai, muito obrigado, Senhor, pela oportunidade que nós temos de expressar nossa generosidade ao Senhor. Eu declaro em nome de Jesus que essa expressão sempre vai falar, Pai. Eu declaro pessoas sendo alcançadas por meio das nossas ofertas, por meio dos nossos dízimos, e nós vamos festejar isso todos os dias que nós estivermos aqui até a sua volta. Nós vamos celebrar o crescimento nas nossas vidas e na vida de outras pessoas, mais pessoas sendo alcançadas por causa da nossa expressão de generosidade, em nome de Jesus, amém. Irmãos, vem com alegria.
Antes que houvesse chuva eu plantei, antes que houvesse música eu dancei, antes de acontecer eu vi, antes que eu pudesse ver eu criei, antes da porta se abrir eu bati, e antes de receber eu pedi, antes que eu pudesse achar eu busquei, pela fé em Deus tudo conquistei. Antes que houvesse chuva eu plantei, antes que houvesse música eu dancei, antes de acontecer eu vi, antes que eu pudesse ver eu criei, antes da porta se abrir eu bati, e antes de receber eu pedi, antes que eu pudesse achar eu busquei, pela fé em Deus tudo conquistei. Pela fé em Deus tudo conquistei. Pela fé em Deus tudo conquistei. Aleluia. Nós cremos em Ti, Senhor. Tu és a nossa fonte. Tu és o nosso Pai. E a vida está em Ti. A vida está em Teu nome, ó Jesus. A vida está em Teu nome, ó Jesus. Milagres vamos ver aqui. Nós rendemos tudo a Ti, ó Jesus, damos tudo a Ti, ó Jesus. Milagres vamos ver aqui. A vida está em Teu nome, ó Jesus. A vida está em Teu nome, ó Jesus. Milagres vamos ver aqui. Nós rendemos tudo a Ti, ó Jesus, damos tudo a Ti, ó Jesus. Milagres vamos ver aqui. Creio que estás movendo, creio que estás falando e que estás trabalhando para o meu bem. Eu olho para o alto, recebo Tua visão, sei que estás trabalhando para o meu bem. Creio que estás movendo, creio que estás falando e que estás trabalhando para o meu bem. Eu olho para, recebo Tua visão, sim, Senhor. Sei que estás trabalhando para o meu bem. A vida está em Teu nome, ó Jesus. A vida está em Teu nome, ó Jesus. Milagres vamos ver aqui. Nós rendemos tudo a Ti, ó Jesus. Damos tudo a Ti, ó Jesus. Milagres vamos ver aqui. A vida está em Teu nome, ó Jesus. A vida está em Teu nome, ó Jesus. Milagres vamos ver aqui. Nós veremos milagres. Nós rendemos tudo a Ti, ó Jesus. Damos tudo a Ti, ó Jesus. Milagres vamos ver aqui. Milagres vamos ver aqui. Milagres vamos ver aqui. Milagres, milagres vamos ver aqui. Milagres, milagres vamos ver aqui. Aleluia. Oh, quem quer ver milagre? Aleluia. Então você está no lugar certinho. Amém. Pai, muito obrigado. Nós queremos Te render graças por essa noite.
Muito obrigado, Pai, porque nós vamos sair daqui diferentes. Obrigado porque o Senhor tem uma palavra que vai transformar as nossas vidas. E nós estamos aqui prontos para receber, Pai, de Ti. Muito obrigado, Pai, por esta noite, por este culto, por tudo que o Senhor tem feito até aqui. Mas cremos que o Senhor vai fazer muito mais. Muito mais. Muito mais além daquilo que pedimos ou pensamos. Muito obrigado, Pai. Nós te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Boa noite, gente. A graça e a paz de nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. Valeu, gente. Obrigado. Show. Muito bom. Rapaz, eu estava meditando sobre o que trazer para estar ministrando para vocês nessa noite. E o Senhor me falou sobre os milagres que Jesus fez aqui na terra. Aí essa música que eu na verdade eu nunca escutei esse louvor, é a primeira vez que eu estou escutando ele, né? E a gente não combinou nada com o pessoal, né? Mas existe uma sintonia no espírito, né? E Deus sabe o que nós estamos precisando hoje aqui. Amém? Glória a Deus. Então, queridos, eu fui estudar sobre os milagres de Jesus quando ele esteve aqui na terra, que ficaram registrados na Bíblia, né? Porque muitos aconteceram que não estão registrados, né? Mas, queridos, pelo menos 37 você consegue acompanhar eles, né, lendo os evangelhos. Eu te aconselho a ler os evangelhos. Leia os evangelhos, tá? E você vai ver que muitos milagres você vai encontrar lá, né, de cura, de prosperidade, né, de salvação, de ressurreição, de autoridade. Amém? E, queridos, nós podemos perceber que Jesus, quando ele esteve aqui na terra, queridos, Jesus ele não falava palavras ao vento, ele não fazia coisas desnecessárias. Tudo que Jesus falava, querido, tudo que Jesus fazia, tinha um propósito. Amém? Ele estava sempre, querido, nos ensinando alguma coisa, porque ele sabia que ia chegar o momento onde ele ia ter que sair daqui e que nós precisávamos de exemplos, de palavras e de atitudes, para que nós pudéssemos dar continuidade àquilo que ele começou. Aleluia. E se nós formos perceber, queridos, Jesus ele veio com uma missão específica, né? Ele sabia o que ele estava fazendo aqui na terra. A minha pergunta é, e você, sabe? Nós precisamos saber o que nós estamos fazendo aqui, gente. Jesus sabia exatamente o que ele veio fazer, né? E, para contextualizar direitinho, eu queria que você abrisse lá em Romanos capítulo 5, versículo 12. Quando eu era novo convertido, que o ministro subia, que ele dava um gole d'água, eu dizia, meu Deus, o que será que tem naquela taça? Aquele povo bebe aquele negócio lá com tanto gosto. Meu Deus, o que será aquilo? Eu tinha tanto desejo de beber o que tinha aqui. Mas eu descobri que era água mesmo. Romanos 5,12. Portanto, assim como por um só homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens, porque todos pecaram. Diga, todos pecaram. Você pode até dizer, eu não posso sair dessa lista, não. Não. Todos pecaram. Por causa do quê? Da desobediência do Adão. Quando chega no versículo 14, diz, entretanto reinou a morte desde Adão até Moisés, mesmo sobre aqueles que não pecaram à semelhança da transgressão de Adão, o qual prefigurava aquele que havia de vir. Ou seja, não é porque você não fez o que Adão fez que você não se tornou pecador. Não tinha como escapar. Depois do que Adão fez, meu patrão, todo mundo que veio depois de Adão entrou no mesmo esquema, entrou na mesma situação. Pecador como Adão pecou. Versículo 15. Todavia não é assim o dom gratuito como a ofensa, porque se pela ofensa de um só, quem é esse um só?
tem um monte de gente que não sabe. Você precisa fazer o rema, hein? Não é assim como a ofensa, porque pela ofensa de um só, Adão, morreram muitos. Muito mais a graça de Deus e o dom, pela graça de um só homem. Quem é esse homem? Jesus. Foram abundantes sobre muitos. Se pela ofensa de um e por meio de um só reinou a morte, muito mais os que recebem a abundância da graça e o dom da justiça reinarão em vida por meio de um só, a saber, Jesus Cristo. Quantos podem dizer amém? Amém. Presta atenção, você estava morto. Você estava separado de Deus por causa do pecado, né? Mas Cristo veio e Ele te resgatou dessa condição de separado de Deus e de morte espiritual. Jesus veio consertar, digamos assim, o erro de Adão. Amém? Eu li o 17, né? Pois assim como por uma só ofensa veio o juízo sobre todos os homens, para a condenação, assim também por um só ato de justiça veio a graça sobre todos os homens, para a justificação que dá a vida. Porque, como pela obediência de um só homem, muitos se tornaram pecadores, assim também por meio da obediência de um só, muitos se tornaram justos. Quantos justos tem aqui? Amém. Aleluia. Então, queridos, Adão cometeu um erro. O erro de Adão passou para todo mundo. E todo mundo continuou vivendo aquela prática. Mas esse erro de Adão nos separou espiritualmente de Deus. A Bíblia diz que nós estávamos mortos em nossos delitos e pecados. Mas Cristo veio, querido, e nos resgatou. Cristo veio e nos tirou daquela condição. Todo mundo já saiu dessa condição? Não. Só aqueles que aceitaram Jesus como Senhor e Salvador. As pessoas precisam entender que o sacrifício de Jesus, que Ele veio fazer, veio te tirar dessa condição de que Adão te colocou. Mas você precisa entrar nela. Quantos já entraram nessa condição? Gálatas capítulo 3, versículo 13. Você sabe que quando Adão pecou, quando ele desobedeceu a Deus, ele perdeu a comunhão com Deus, mas ele não perdeu só isso. Além de ter perdido a comunhão com Deus, querido, o pecado trouxe a miséria e o pecado trouxe também a enfermidade. Então, morte, separação de Deus, né? Miséria, ou seja, falta, né? E doença e enfermidade passaram a fazer parte da vida do homem por causa do pecado. Mas em Gálatas capítulo 3, no versículo 3, diz: Cristo nos resgatou da maldição da lei, fazendo-se Ele próprio maldição em nosso lugar. Quem era que estava com essa encomenda que recebeu de Adão? Nós. Morte. Estávamos separados de Deus por causa do pecado, né? Estávamos vivendo uma situação de falta e uma situação de miséria por causa do pecado. E estávamos, querido, agora sujeitos a doenças e a enfermidade, também por causa do pecado. Mas a Bíblia diz que Cristo nos resgatou dessa maldição. Aleluia. Ele assumiu o nosso lugar. A Bíblia diz que todo aquele que for pendurado no madeiro. Então agora, querido, depois que nós aceitamos Jesus, nós saímos daquela condição de separados de Deus, porque Deus, em Cristo Jesus, Ele nos limpou, Ele nos lavou, Ele nos tirou daquela condição de pecador. Quantos podem dizer amém? Amém. E agora? Agora nós temos uma vida nova para viver. E você sabe que Cristo, quando esteve aqui na terra, Ele estava demonstrando para nós e para aqueles que estavam andando com Ele, como viver essa nova vida? Aleluia! É que tudo que Cristo fez aqui foi nos mostrando: ei, a sua vida, depois que eu morrer e ressuscitar, é para ser assim agora. Aleluia! Aí eu fui
estudar, fui procurar os milagres de Jesus, que os milagres de Jesus estão todos relacionados com salvação ou ressurreição, estão relacionados com provisão, suprimento, estão relacionados com cura, estão relacionados com autoridade. Jesus mostrando para os discípulos, olha, é assim. É desse jeito. É tanto, querido, que se nós formos olhar, o primeiro milagre que Jesus realizou foi provisão. Foi suprimento. Ei, querido, tem uma coisa que eu acho que deixa Jesus aperreado. É essa questão, querido, de falta de provisão, de falta de suprimento. Porque na cruz do Calvário, querido, ele já veio suprir a nossa necessidade. João capítulo 2. Eu tenho tanto texto aqui que, meu Jesus. Mas a gente chega lá. João capítulo 2 diz assim, versículo 1. 3 dias depois, houve um casamento em Caná da Galileia. Eu vou ler alguns milagres aqui, querido. Vamos contextualizar aqui algumas passagens. Você quer ler os 37? Vai ler os evangelhos. Vai ler os evangelhos. Por que precisa ler os evangelhos todos, querido? Porque tem milagre que está num, tem milagre que está no outro, tem milagre que está em 2, tem milagre que está em 3. Eu consegui descobrir aqui que só um milagre está nos 4. E esse nós vamos ler. O resto você vai ler em casa. 3 dias depois, houve um casamento em Caná da Galileia, achando-se ali a mãe de Jesus. Jesus também foi convidado. Jesus gostava de festa. Quem gosta de festa aqui? Eu gosto. Jesus também foi convidado com seus discípulos para o casamento. Tendo acabado o vinho, o pastor vai celebrar uns casamentos por aí, daqui a pouco. Estou sabendo. Mas Jesus lhe disse, mulher, que tenho eu contigo? Ainda não é chegada a minha hora. Então ela falou aos serventes, fazei tudo o que ele vos disser. Estavam ali 6 talhas de pedra que os judeus usavam para as purificações, e cada uma levava 2 ou 3 metretas. Jesus lhe disse, enchei de água as talhas. E eles as encheram totalmente. Então lhe determinou, tirai agora e levai ao mestre-sala. E eles o fizeram. Tendo o mestre-sala provado a água transformada em vinho, não sabendo de onde viera, se bem que os sabiam os serventes que haviam tirado a água, chamou o noivo e lhe disse, todos costumam pôr primeiro o bom vinho, e quando já beberam fartamente, servem o inferior. Tu, porém, guardaste o bom vinho até agora. Com este deu Jesus princípio a seus sinais em Caná da Galileia. Manifestou a sua glória e os seus discípulos creram nele. Queridos, Jesus estava no casamento e acabou o vinho. E aí, queridos, Jesus mandou encher as talhas de água e ele multiplicou, transformou aquela água em vinho. E o mestre chamou o noivo e disse, rapaz, o povo geralmente serve o mais fraquinho primeiro, deixa os camaradas dar umas bicadas, né? E serve depois, serve o melhor primeiro, e depois serve, quando está acabando, serve o inferior. Você fez o contrário. Ei, querido, Jesus é só de qualidade. Não tem inferior, não, meu amigo. Jesus, para você, querido, é de qualidade. E outra coisa, querido, Jesus, onde ele está, querido, não é para ter falta. Ei, pastor, o negócio lá em casa, a cebola está ficando verde na geladeira. Ei, queridos, existem fases que nós podemos estar vivendo na nossa vida, mas nós precisamos entender e saber que o melhor de Deus, se ainda não está acontecendo, está disponível para você. Aleluia! Pode até estar passando, querido, e passando é passando mesmo, não é ficando. Amém? É passar, é sair daquela situação, é ir para uma condição nova, entendendo que Cristo já conquistou isso para mim. Aleluia. Glória a Deus. Jesus, querido, olha, ele não gostava de situações de mirrado, de coisa pequena. Meu amigo, era uma coisa que incomodava Jesus.
Aí, quando chega lá em Mateus, no capítulo 14, abre lá. E esse milagre aqui tem nos 4 evangelhos. No dia que Jesus fez aqui, todos os discípulos e os apóstolos que estavam acompanhando Jesus estavam presentes. Porque todo mundo achou aquilo tão extraordinário que todos resolveram registrar, de alguma forma. Mateus capítulo 14, versículo 14, diz: embarcando viu Jesus uma grande multidão, compadeceu-se dela e curou seus enfermos. Já saiu logo curando todo mundo. Ao cair da tarde vieram os discípulos a Jesus e lhe disseram: o lugar é deserto e vai adiantar da hora. Despede, pois, as multidões, para que, indo pelas aldeias, comprem para si o que comer. Jesus, porém, lhes disse: não precisam retirar-se. Dai-lhes vós mesmos de comer. Preste atenção nesse versículo 16, querido. Os discípulos chegaram: Jesus, é gente demais, já está ficando de noite, aqui não tem lugar onde a gente possa estar alimentando esse povo, despede esse povo. Aí Jesus disse: por que vocês não dão de comer para eles? E, querido, nós precisamos tirar essa mentalidade de que nós estamos aqui para receber. Você sabia que a maioria dos crentes vão para a igreja pensando em receber alguma coisa? Ei, querido, você tem que mudar a mentalidade. Você vem para a igreja não é só para receber, não. Você vem para a igreja para dar. Você vem para a igreja que não é para ser abençoado, não. Você é a bênção. Jesus disse: dá-lhe vós mesmos. Aleluia. Mas eles responderam: não temos. Você sabe que nós estamos assim. Às vezes nós estamos assim. Jesus diz: você diz: eu não tenho. Não temos aqui senão 5 pães e 2 peixes. Então eles tragam para cá. E, gente, Jesus, ele agia naturalmente para fazer essas coisas. Não tinha uma coisa assim, espetacular, o céu não se abria, não caía raio, trovão. Não, isso aqui era uma condição de ele saber que o poder estava disponível para ele fazer o que ele precisava. Era parte dele isso. Ele sabia quem ele era, o pai que ele tinha e o que ele podia fazer. Traga aí. E tendo mandado que a multidão se assentasse sobre a relva, tomando os 5 pães e os 2 peixes, erguendo os olhos ao céu, abençoou. Depois, tendo partido os pães, deu aos discípulos e estes às multidões. Querido, você percebe que os pães necessários para alimentar essas pessoas, eles não se multiplicaram nas mãos de Jesus? Jesus pegou os 5, orou, abençoou, partiu, deu aos discípulos. E os discípulos que saíram partindo e distribuindo. Os pães, eles foram se multiplicando nas mãos daqueles que distribuíam. Aleluia. Jesus estava passando uma mensagem. Ei, isso que vocês estão fazendo, vocês vão precisar continuar fazendo quando eu não estiver aqui. Jesus está dizendo: está vendo? Se multiplica na sua mão. É na sua mão que se multiplica. Diga: se multiplica na minha mão. 20. Todos comeram e se fartaram, e dos pedaços que sobejaram, recolheram ainda 12 cestos cheios. Aqui diz que os que comeram foram cerca de 5.000 homens, além de mulheres e crianças. Então, onde tem homem, tem mulher. Onde tem mulher com homem, tem o quê? Menino. Então, se a gente botar, querido, somente 5.000 homens com 5.000 mulheres, já dá 10. Se a gente botar só um menino para cada, que naquela época não era assim que o negócio funcionava, né? Mas vamos botar só um para cada,
Então, tinham pelo menos 15 mil pessoas aqui, gente. E além de todo mundo comer, e comer muito, sobraram 12 cestos cheios. Isso aqui é provisão ou não é provisão? Isso aqui é só a conta certinha? Não. É sobrando. É sobrando. Diga, é sobrando. Aleluia. E hoje, querido, nós estamos aqui também para mostrar para o mundo que o mesmo Jesus que fez esses milagres aqui, ele está conosco. E ele continua fazendo até hoje. Agora, o canal somos eu e você. Amém? Depois teve outra multiplicação, não vou ler, vai ler você. Onde ele alimentou 4.000. Teve 2 pescas milagrosas de rede se rompendo, cheia de peixe, aonde pescador profissional passou a noite pescando e não pegou uma piaba. E ainda tem a moeda na boca do peixe. Na hora de pagar o imposto, Pedro disse, Jesus, e agora? Jesus disse, calma, Pedro, fica tranquilo, meu filho. Vai ali, tu faz o quê? Eu sou pescador, então vai lá e pesca. Tu que está aqui, faz o quê? Ei, querido, Deus multiplica o que está na tua mão. Vai lá, Pedro, pega lá, pega. Pedro pegou e ele disse, agora tu paga para mim e para tu. Quer ler o resto dos milagres? Vai lá nos evangelhos. Vamos ver um pouquinho sobre cura. Cura tem vários milagres sobre cura. Não são poucos, que são vários milagres sobre cura. É o que tem mais, é sobre esse assunto. Então Jesus sabia, querido, que quando ele partisse, os discípulos e os apóstolos precisavam estar preparados para a quantidade de pessoas que iam aparecer enfermas precisando receber oração. Amém? Porque quantas vezes nós já viemos para a igreja para receber oração para cura? Nada errado. Fases e fases e fases. Mas, querido, Deus quer que você seja ousado para impor a mão sobre os enfermos para eles serem curados. Aleluia. Eu vou ler uma passagem que ninguém nunca leu. Marcos capítulo 5. Versículo 20. Então, ele foi... Não, vamos ler do 21. Porque os versículos anteriores ao 21 é Jesus expulsando demônio de uma pessoa. Depois você vai lá. Quando chega no 20, diz, tendo Jesus voltado no barco para o outro lado, afluiu para ele grande multidão. A multidão sempre está lá. A Rossana tem um livretinho que faz parte de uma mensagem que ela ministrou, que se chama Discípulo ou Multidão. Porque, querido, nem todo mundo que está perto de Jesus é discípulo. Porque aqui tem um monte de gente só para comer pão. Não quer se envolver com a obra. Ei, querido, você não é multidão, você é discípulo. Amém? Quem está no meio da multidão, as pessoas não sabem nem quem são. Deus sabe quem é discípulo e Deus sabe quem é multidão. Amém? E ele estava junto do mar. Eis que chegou um dos principais da sinagoga, chamado Jairo, e vendo-o, prostrou-se aos seus pés. E insistentemente lhe suplicou, minha filhinha está à morte, vem, impõe as mãos sobre ela, para que seja salva e viverá. E Jesus foi com ele. Grande multidão o seguia comprimindo. Presta atenção aqui. O homem está desesperado, a sua filha está morrendo, e a fé daquele homem era suficiente para ele chegar para Jesus e dizer, Jesus, se você for na minha casa e você impor as mãos sobre a minha filha, ela vai ser salva. E Jesus disse, vai ser do jeito que você está crendo, então eu vou na sua casa. Porque, querido, Jesus, ele age conforme a sua fé. Se o homem estava dizendo que ele cria que Jesus impondo as mãos, a menina seria curada, então Jesus respeitou
aquilo que aquele homem estava crendo. E a Bíblia diz que Jesus foi com ele. Mas, querido, aquela caminhada, ela foi interrompida. Ela foi interrompida pela mulher do fluxo de sangue, que fazia 12 anos que estava com uma enfermidade. Muitos de nós já ouvimos, muitos de nós já pregamos mais de uma vez sobre a condição dessa mulher. Sobre a ousadia dessa mulher. E de como ela precisou se levantar para ir buscar aquilo que ela estava crendo. E você vê, querido, que a gente está aqui falando sobre os milagres de Jesus, mas, querido, se você for analisar o contexto disso aqui, Jesus ele não fez nada. Jesus não sabia nem quem tinha tocado nele. Mas, querido, eu fico pensando na cabeça daquele homem que estava com o filho morrendo. Imagine se é você que está no lugar daquele homem. E você sabe porque sabe que a sua filha está morrendo e que a solução para que ela não morra está ali na sua frente. E ele começou a andar e aquilo foi paralisado. E aquilo foi interrompido. Você, como pai, como você ficaria numa situação como essa? E parou mesmo, parou o negócio. Né? Jesus disse, espera aí, de mim saiu o poder, e ficou aquela confusão. Quem foi que me tocou? E o discípulo, mas tem muita gente, como é que a gente vai saber quem te tocou? E a mulher foi lá e disse, fui eu. Aí foi contar, meu amigo, 12 anos de sofrimento. E gastou tudo que tinha com os médicos. Foi para cima e foi para baixo. E ela dizia, porque se tocar em Jesus eu serei curada. E aí ela disse, eu fui curada assim que eu toquei nas suas vestes. Aí Jesus disse, vai em paz, a tua fé te salvou. Aí, meu amigo, a má notícia chegou. Porque você já viu que má notícia chega no instante, né? Quando chega no versículo 35, falava ele ainda, Jesus ainda estava falando. Quando chegaram alguns da casa do chefe da sinagoga, a quem disseram, tua filha já morreu. Por que ainda incomodas o mestre? Eu não sei você, mas se eu estou nessa situação, eu ia atrás da mulher. Eu ia lá. Digo, olha, senhora, olha só o que a senhora fez. Minha senhora, pelo amor de Deus, a menina morreu. Mas Jesus, sem acudir a tais palavras, ei, preste atenção, sem prestar atenção às más notícias. Ei, Jesus não prestava atenção à notícia ruim, não. Ei, nós precisamos saber quem nós somos. Porque sabendo quem nós somos, que da notícia ruim não vai te abalar. Ei, a notícia ruim ela vai chegar. Mas ela não vai te abalar, querido, porque você precisa saber quem você é. Disse ao chefe da sinagoga, não temas, crê somente. Crê somente. Contudo, não permitiu que alguém o acompanhasse, senão Pedro e os irmãos Tiago e João. Chegando à casa do chefe da sinagoga, viu Jesus o alvoroço, e os que choravam e os que pranteavam muito. Já estava lá, aquele, né? Você já foi para um velório, assim que a pessoa morre, você já viu como é que é o negócio, né? É gente chorando, é um processo, né? Muitos choravam, né? E pranteavam. Ao entrar, lhe disse, por que estáis em alvoroço? Por que chorais? A criança não está morta, mas dorme. E riam-se dele. É interessante, né? Tinha um monte de gente que estava chorando porque a menina morreu. Quando Jesus chegou e disse, a menina não está morta, começaram a rir. O povo muda muito rápido. O povo muda muito ligeiro, de choro para riso, né? E aí, querido, nós precisamos saber quem nós somos em Cristo. Qual é o propósito de nós estarmos aqui? Amém? Tomando-a pela mão e riam-se dele. Tendo ele, porém, mandado sair, todo mundo sai, os incrédulos, vai tudo lá para fora. Tomou o pai e a mãe da criança e os que vieram com ele e entrou onde ela estava. Tomando-a pela mão, disse, Talitá cumi,
que quer dizer menina. Eu te mando, levanta-te. Imediatamente a menina se levantou e pôs-se a andar, pois tinha 12 anos. Então ficaram todos sobremaneira admirados. Então, numa mesma passagem que nós estamos vendo aqui, uma cura se manifestando por causa de uma atitude de fé de uma mulher, né? E uma pessoa sendo ressuscitada, porque quando Jesus disse que aquela menina dorme, na verdade, dorme para Jesus aqui é morte. Foi a mesma coisa que ele disse quando ele ressuscitou Lázaro. Está morto, filho. É tanto que no caso de Lázaro, quando ele chegou lá, disseram para ele, Jesus, já está fedendo. Já está fedendo, aí o negócio não tem jeito não, mas teve. Então você vê, querido, cura se manifestando através da atitude da pessoa que creu no poder de Cristo, tá? E uma pessoa sendo ressuscitada, Jesus mostrando para os discípulos, veja que ele pegou com ele, quem? Quem ele levou com ele? Os irmãos Pedro, Tiago e João. Ei, meninos, vocês precisam ver isso. E eu acho que foi com base nessa passagem, com base naquilo que presenciou, querido, que Pedro ressuscitou uma pessoa. Não é? E nós? Já ressuscitamos quantos? Aleluia. E se eu disser para você que agora Deus está esperando que a gente faça isso? Poucos amém, mas é verdade. Já você vai ver que é verdade o que eu estou dizendo. Então, querido, você vai ver que são vários milagres de cura registrados nos evangelhos. É leproso, é cego, é surdo, é mudo, é paralítico, é de todo jeito que você possa imaginar. Amém? Então, nós podemos ver, querido, Jesus operando aqui de uma forma extraordinária, mostrando para mim, mostrando para você, mostrando para nós, que é isso que agora Ele tem para nós. Aí você pode dizer, ô pastor, peraí, pastor, o senhor está falando de Jesus. O Senhor está falando do Filho de Deus. Ei, deixa eu te perguntar aqui, você é o quê? Quem é filho aqui? Aleluia. Aqui nós já vimos uma ressurreição, mas eu quero ler outro caso de ressurreição. Esse é rapidinho. Lucas capítulo 7. Que eu quero dizer para você que aquilo que está morto na sua vida, Deus tem poder de ressuscitar. Deus tem poder de ressuscitar. Em dia subsequente, Lucas capítulo 7, versículo 11, dirigia-se Jesus a uma cidade chamada Naim, e iam com ele os seus discípulos, e numerosa o quê? Lá vai a galera junto. Ei, no dia que Deus operar um milagre através da sua vida, com o poder do nome de Jesus se manifestando, querido, vai aparecer um monte de gente, viu? Os milagres atraem as multidões. Como se aproximasse da porta da cidade, eis que saía o enterro do filho único de uma viúva. E grande multidão da cidade ia com ela. Vendo-a, o Senhor se compadeceu dela e lhe disse, não chores. Chegando-se, tocou a esquife, e parando os que o conduziam, disse, jovem, eu te mando, levanta-te. Sentou-se o que estivera morto, e passou a falar, e Jesus o restituiu à sua mãe. Aleluia. Você já imaginou essa cena, querido? Jesus entrando pela cidade, né? Lá vem um enterro, né? Aquele cortejo, aquele monte de gente, né? E Jesus, olhando aquela situação, querido, ele se compadeceu daquela mãe que estava sofrendo, né? E Jesus, você percebeu que Jesus só pegou no caixão? Jesus só tocou no caixão. Disse, para aí. Segurando no caixão, ele disse, ei, levante-se, meu patrão. Meu patrão. Isso é o que eu chamo de autoridade. Levante-se.
Sai, ainda não chegou a sua hora. Levante-se. E a Bíblia diz que o jovem se levantou na mesma hora. Aleluia. Aleluia. E aí? E você, tem coragem? Não vai na coragem, filho. Se não for na fé, não vai. Porque não é coragem, é fé no poder do nome de Jesus, que ressuscita morto. Aleluia. E aí, querido, tem a ressurreição de Lázaro. Existem situações, querido, que as pessoas estavam presas por causa do pecado. E Jesus liberou aquelas pessoas. Quantas pessoas, querido, endemoniadas, porque o pecado abre portas para demônios, foram curadas, foram libertas com uma palavra e com uma ordem que Jesus deu. Aleluia. Em Mateus, capítulo 9, no versículo 32, diz: ao retirarem-se eles, foi-lhe trazido um homem endemoniado. Deixa eu te dizer uma coisa, querido. Você precisa entender que o maior habita dentro de você. Existe um poder, querido, quando você abre a sua boca, querido, e fala com o reino do Espírito. O que acontece com você quando alguém chega para você e diz: ei, tem uma pessoa endemoniada ali, o que você faz? Não responde para mim, porque... Querido, nós temos que saber que nós recebemos poder e autoridade para pisar serpentes e escorpiões de todo o poder do inimigo. Porque tem gente que corre. Ei, querido, você não tem que ter medo do diabo, não. O diabo precisa saber quem você é. E sabendo quem você é, o diabo precisa ter medo de você. Aleluia. Versículo 33. E, expelido o demônio, falou o mudo. Querido, o homem não falava por causa do espírito maligno. Foi liberto do espírito maligno, a enfermidade foi embora. E as multidões se admiravam, dizendo: jamais se viu tal coisa em Israel. Aí você vai ver a história do endemoniado de Gadara. Você vai ver a história de um homem que era cego e mudo. Você vai ver um menino que foi possuído, que os discípulos tentaram expulsar o demônio e não conseguiram. Tudo Jesus mostrando para eles: olhe, amanhã eu vou estar sentado, olhando de lá de cima, vocês fazendo isso. Poucos aleluia, mas é verdade. Sabe, uma vez eu estava lá em Maceió, e eu era o líder do diaconato. E o diabo, ele gosta de aparecer. Já viu que o diabo gosta de aparecer? O diabo, querido, ele quer chamar atenção para ele. Ele gosta de aparecer. Mas, querido, com o diabo não tem conversa, não. Você manda ele se calar e manda ele sair fora. Aí começou o culto, e daqui a pouco entrou um cidadão da igreja, embriagado, querendo bagunçar o culto. Eu falei: não, peraí, chama ele aí, traz ele aí para aqui. Lá na época tinha um corredor assim do lado, que era onde estacionavam os carros, né? E aí, quando levaram aquele lá para fora, eu levantei a mão assim e falei: Satanás, em nome de Jesus Cristo de Nazaré, sai dele agora em nome de Jesus. Ele, puf! E sabe o que quando eu continuei com a mão levantada, que ele dizia: baixa a mão, a sua mão está queimando, a sua mão tem uma tocha de fogo, baixe a mão. Eu digo: sai! Meu patrão, o cara levantou-se, parecia que ele nunca tinha bebido. Parecia que aquele homem nunca tinha bebido. Eu digo: agora traga ele para cá, eu digo: agora você senta aí e fica aí bem quietinho até o culto terminar. E ele não deu um pio. E, querido, é muito fácil de identificar, querido. É muito fácil. Tem coisa que é carne. Carne mesmo. Mas tem coisa que é demônio. Não sabe discernir, não, que é carne, que é demônio? Faz um rema que você vai aprender. Vai lá para
Mateus 21. Não. Lucas 10. Não. É melhor abrir. Acho que é Mateus 21 mesmo. Mateus 21, 18. Cedo de manhã, ao voltar para a cidade, teve fome. E vendo uma figueira à beira do caminho, aproximou-se dela. Não tendo achado senão folhas, disse-lhe: nunca mais nasça fruto de ti. E a figueira secou imediatamente. Eu li essa passagem antes de fazer o rema. E eu ficava dizendo assim, digo, meu Deus, por que Jesus amaldiçoou essa figueira? Mas depois, querido, eu fui entender que essa figueira, ela era uma figueira que estava com um defeito. Ela era uma figueira doente. Porque, por causa da sua condição, da condição das suas folhas, de longe parecia que ela tinha figos, mesmo não sendo tempo de figo. Mas por causa da condição daquela figueira, uma figueira, do jeito que ela estava, ela tinha que ter frutos. Essa passagem também serve para as pessoas verem que Jesus, quando ele estava aqui, ele estava limitado por um corpo como eu e você. E que Jesus, que está olhando de longe, Jesus não sabia se tinha fruto ou não naquela figueira. E ele foi lá. Quando ele chegou lá, só tinha folha. Ele disse, você me enganou. Então, desde hoje, você não vai enganar mais ninguém. Você está morta. A querida Bíblia diz que ela morreu na hora. A figueira morreu na hora. Aleluia. Vendo isto, os discípulos, Jesus não fez isso aqui escondido, não. O que Jesus fazia era para todo mundo ver. Vendo isto, os discípulos admiraram-se e exclamaram, como secou depressa a figueira? Jesus, porém, lhe respondeu, em verdade vos digo que se tiverdes fé e não duvidardes, não somente fareis o que foi feito à figueira, mas até mesmo se a este monte disserdes, ergue-te e lança-te no mar, tal sucederá. Tudo quanto pedides em oração, crendo, recebereis. Aleluia. Preste atenção, querido. Isso aqui, o que Jesus estava mostrando para os discípulos, era que eles, depois que ele morresse e ressuscitasse, também ia ter autoridade. Mas você precisa crer. Quantos creem? Uma outra passagem que mostra Jesus exercendo a autoridade foi quando ele estava no barco, deitado, dormindo, né, e se levantou uma tempestade. E os discípulos ficaram atemorizados, achando que todos iam morrer ali daquele jeito, enquanto Jesus estava deitado e dormindo. Porque quem tem o Pai que tem, quem sabe o Pai que tem, querido, se deita e dorme. Aleluia. Mas eles acordaram Jesus e Jesus disse, por que vocês são tímidos? Porque vocês mesmos não resolveram isso. Você sabia que tem hoje situações que ainda hoje nós estamos esperando Deus resolver? Existem situações em nossas vidas que ainda hoje nós estamos esperando de Deus uma solução. Quando Deus está olhando para você dizendo, a solução já está com você. Aleluia. E Jesus acalmou a tempestade naquele momento. Não vou dizer onde é não, vai lá procurar e ler. Agora, eu quero que você vá para Lucas 10, 19. Você precisa ler os evangelhos, gente. Aí depois que você ler os evangelhos, você vai descobrir tudo que Jesus já fez por você. Aí você vai para as cartas.
Porque aí você já sabe quem você é, aí você vai saber como é que você vai se comportar. Mas quem está fazendo o rema já está sabendo de tudo isso aí. Lucas 10, 19. Eis aí vos dei a autoridade para pisardes serpentes e escorpiões e sobre todo o poder do inimigo, e nada absolutamente vos causará dano. Quem foi que disse isso aqui? Meu Deus, ninguém sabe quem disse isso. Foi Jesus que disse isso aqui, gente. E para quem é que ele estava dizendo isso aqui? Vai voltar todo mundo para a sala. Jesus está dizendo isso aqui para os discípulos, queridos. Ei, querido, nós já estamos ouvindo, nós já estamos vivendo isso aqui. Ele nos deu poder e autoridade para pisar serpentes e escorpiões e todo o poder do inimigo. Ei, querido, você não tem que ter medo do diabo, não. Ele é quem tem que ter medo de você. Marcos, capítulo 16. E estes sinais hão de acompanhar aqueles que creem. Quantos creem? Ih, meu Jesus, da metade para baixo, ninguém levantou a mão. Estes sinais hão de acompanhar aqueles que creem. Que sinais? Em meu nome expelirão demônios. Falarão novas línguas. Pegarão em serpentes. Não vai sair por aí procurando cobra para pegar. Isso aqui, querido, é se acontecer de numa situação você encontrar com uma cobra venenosa e ela não vai pegar você. Se beberem alguma coisa mortífera, não lhes fará mal. Ah, pastor, eu vou tomar um nitrozinho. Que conversa é essa? É se alguém que tentar o mal contra você usando veneno. Se impuserem as mãos sobre os enfermos, eles ficarão curados. Então, querido, deixa eu te dizer, o preço que Jesus pagou na cruz, querido, foi para te tirar da condição de morte. Você não está mais separado de Deus. Foi para tirar você da miséria e da falta. E foi, querido, para que você fosse sarado e curado pelas pisaduras de Jesus. A maldição, querido, era tríplice, mas o resgate também foi. E agora? Jesus não está mais aqui, fisicamente. Não está andando por aí com as multidões atrás. Quem é que está aqui agora? Vocês estão aqui, não? Somos nós que estamos aqui, queridos. Você acha que esses milagres todos, essas coisas todas que Jesus fez, foi e ficou registrado aqui, foi para quê? Para enfeitar a Bíblia? Para ficar com mais folhas e você olhar para cima e dizer, rapaz, eu queria ler esse ano, mas não vai dar não, olha o tamanho. Não. Foi para que eu e você, querido, tivéssemos conhecimento daquilo que Jesus fez e pegássemos a autoridade que Ele delegou para nós, querido, e começássemos a andar aqui na terra como Ele andou. Aleluia. Aleluia. João capítulo 14. Versículo 11. Crede-me que estou no Pai e o Pai em mim. Crede ao menos por causa das mesmas obras. Olhe o que eu fiz. Olhe o que eu realizei. Veja as obras. Creia no Pai, pelo menos
olhando para aquilo que foi feito. Aí quando chega no versículo 12, aí ele joga a responsabilidade para nós. Em verdade vos digo, que aquele que crê em mim, quantos creem em Jesus aqui, levante sua mão. Aquele que crê em mim, fará também as obras que eu faço. As obras que eu faço. E outras maiores fará. Porque eu vou para junto do Pai. Quantos aqui sabem que ele já foi? Quantos aqui sabem que ele está lá sentado à destra de Deus? Então, querido, ele estava dizendo, olhe os milagres, olhe tudo aquilo que eu fiz, olhe o preço que eu paguei, e acredite, se você crer, você vai realizar as mesmas coisas. Aleluia. Aleluia. E sabe, querido, ele nos deu o seu nome. Ele nos deu a autoridade para usar o nome dele. Ei, quando acontece alguma coisa, é ele através de você. Lembra de Pedro e João? Lá no templo, lá na Porta Formosa, Jesus já não estava mais, Jesus já tinha morrido, Jesus já tinha ressuscitado, mas os meninos aprenderam bem direitinho, você viu não? Aprenderam, né? Porque o homem estava lá, pedindo esmolas, que era o que ele fazia, olha. Há muitos anos, naquele dia, Pedro e João, eles bagunçaram o culto. Porque isso aqui foi na hora de uma celebração, assim. As pessoas estavam... E eles... Eu não tenho prata nem ouro, mas o que eu tenho, eu tenho. Ele diz, eu tenho, eu te dou. O que ele tinha? O poder do nome. O poder do nome, ele diz, o que eu tenho, eu te dou. Levante-se. E a Bíblia diz que o homem deu um salto na mesma hora. E, meu amigo, aquilo ali foi um ribuliço, como diz no Nordeste, nós estamos no Nordeste. Aquilo ali foi um ribuliço naquele lugar. Porque muitos conheciam aquele homem de muitos e muitos anos, né? E ali, naquela hora, você vê aquele homem sendo curado pelo poder do nome de Jesus. E, querido, esse mesmo poder está disponível para mim e para você. Aleluia. Você vê Pedro, que Pedro ousado, né? Curou, ressuscitou uma mulher que estava morta. A Bíblia diz, querido, que as pessoas vinham de vários lugares para que Pedro pudesse impor as mãos sobre elas. E em alguns casos, querido, eles ficavam na rua para que somente a sombra de Pedro, ao passar, curasse aquelas pessoas. Aleluia. Aí você chega em Paulo, querido, que nem andou com Jesus. Paulo não presenciou esses milagres que os outros presenciaram. E quantas pessoas que você vê que foram curadas através da vida de Paulo. Então, eu cheguei agora falando de Paulo no momento que Paulo estava na mesma condição que eu e você. Quem andou com Jesus aqui? Tem alguém aqui que andou com Jesus? Não, né? Pois é, Paulo também não andou, não. Porque um dia eu fui perguntar se tinha alguém tinha andado sobre as águas, e teve uma mulher na sala de aula do ramo que disse que andou. Que eu queria dizer que só Pedro andou pelas águas, né? Naquele evento passado lá, que a Rosa já ministrou sobre isso. Eu digo, tem alguém que andou sobre as águas? Que mulher? Eu digo, vixe, meu Jesus. Pensei que tinha sido só Pedro. Mas Paulo, querido, ele não andou com Jesus.
Mas tinha muita coisa registrada a respeito daquilo que Jesus fez e realizou. Aí um dia Paulo está pregando, a ministração se estendeu até várias horas, como hoje. Que eu não sei nem que hora vai terminar. Aí um rapaz sentado numa janela lá no andar de cima, despencou lá para baixo, caiu e morreu. Eu fiquei tão feliz quando eu li essa passagem. Não porque o rapaz morreu, mas porque se alguém dormiu com Paulo ministrando, imagine eu. Olha aí para quem está na tela, vê se tem alguém dormindo. Meu Jesus. O que Paulo fez, querido? Paulo foi lá embaixo, querido, e ressuscitou o caboclo que estava morto. O cara morreu da queda. E Paulo ressuscitou o cara que tinha morrido. Paulo, na verdade, que ele já estava fazendo aquilo que ficou registrado, né, através dos passos de Jesus aqui na terra, e que ele já viu Pedro fazendo. E os outros também, que andaram com Jesus. E agora, tudo isso aqui que ficou registrado para mim e para você, para a gente entender que agora é a nossa vez. Agora é o nosso momento. Agora é a nossa oportunidade. Porque vai chegar um dia que você vai chegar lá, e Jesus vai perguntar, mas rapaz, você perdeu aquela oportunidade. Você chegou lá, a mulher chorando, o filho morto. Era para você ter orado lá para o menino ressuscitar, você não orou. Aquele outro lá, enfermo lá, aleijado lá, em vez de você olhar para as pernas do homem e falar com autoridade, você ficou olhando para a cadeira de rodas. Aleluia. Aleluia. Sem falar, queridos, que quando o milagre se manifestar, não é só uma pessoa que vai ser alcançada, não. As pessoas que estiverem próximas àquela pessoa vão ser alcançadas também. Eu li lá Marcos capítulo 5, li a partir do 20, mas do 20 para trás, até do Marcos 1 até o 20, é Jesus expulsando um demônio de um homem. E aquele homem, ele ficou tão feliz, que ele queria ir com Jesus. Jesus disse, não, vá lá na cidade. Vá lá na sua cidade. E aquele homem, querido, alcançou uma cidade com o seu testemunho. Aquela mulher que Jesus encontrou no poço, alcançou uma cidade com o testemunho. Então, quando você impõe as mãos sobre alguém, querido, que alguém é curado, que alguém é sarado, que alguém é ressuscitado, que alguém é liberto, que alguém é salvo, que alguém é transformado, querido, uma família é atingida, um bairro é atingido, uma cidade é atingida. Agora, nós precisamos estar prontos, querido, para viver esses milagres. Em verdade vos digo que aquele que crê em mim fará também as obras que eu faço e outras maiores. O grupo de louvor pode subir. Outras maiores fará, porque eu vou para junto do Pai. Lá em João 21, 25, diz, há porém ainda muitas outras coisas que Jesus fez. Se todas elas fossem relatadas uma por uma, creio que nem no mundo inteiro caberiam os livros que seriam escritos. Jesus fazia milagre toda hora. Mas os que ficaram registrados foram esses 37, que nós lemos alguns aqui. Porque isso aqui, querido, Deus entendeu que era mais do que suficiente para você e eu sabermos que nós podemos. Porque a Bíblia diz que nós podemos todas as coisas nele que nos fortalece. Aleluia. Diga, agora é minha vez. Mas diga com fé. Diga crendo. Diga, agora é minha vez. Aleluia. Agora é a sua vez, querido, de impor as mãos sobre os enfermos. Agora é a sua vez
E quando o demônio se manifestar, você manda ele sair. Sai fora. Em nome de Jesus. Agora é a sua vez, querido, de quando você chegar em algum lugar que tem falta, que tem escassez, você diga: a provisão chegou. Aleluia. Aleluia. Pastor, eu ainda não estou nesse nível. Não, querido, mas não tem problema não. Todo mundo aqui está num estágio de crescimento na vida. Alguns que já passaram pelo Rema, que já aumentaram um pouquinho de nível. Outros que já passaram pela escola de ministros, já foram esticados um pouco mais. Outros que acabaram de chegar, estão começando a sua caminhada. Mas não tem problema, que Deus espera por todo mundo. Aleluia. O que você precisa entender é: se eu nasci de novo, eu já estou nesse time. Se eu nasci de novo, se eu aceitei o sacrifício de Jesus na cruz, eu já faço parte desse grupo. Aleluia. E falando nisso, eu quero saber: tem alguém que está aqui nesta noite que nunca aceitou Jesus como Senhor da sua vida? É a primeira coisa que você precisa fazer. Você viu lá, eu li lá em Romanos capítulo 5, que todos pecaram por causa da desobediência de Adão. Mas Cristo veio. Cristo veio. Cristo veio. E Ele resgatou aquilo que estava perdido. Então, se você está aqui nessa noite, você precisa de Jesus. Ele vai te tirar daquela condição que Adão te colocou. Adão? Pois é. Adão. Não fique chateado com ele, não. Dê um abraço nele quando chegar lá no céu. Obrigadão, cara. Pelo amor de Deus. Se não é Jesus, o que a gente ia fazer, hein? Então, se você está aqui nessa noite e você não recebeu Jesus como seu Senhor e seu Salvador, levante sua mão, que você vai sair daqui diferente. Tem alguém que quer receber Jesus como Senhor da sua vida? Fazer parte da família de Deus? Tem alguém? Todos salvos? Aleluia. Você já é crente, mas ainda não recebeu o batismo com o Espírito Santo. Você ainda não ora em línguas. É o revestimento de poder para você que já é crente. Você quer ter mais ousadia? Você quer ter mais intrepidez na hora de ministrar a palavra, na hora de agir em fé? Você precisa do batismo com o Espírito Santo. Se você está aqui, o batismo com o Espírito Santo que já está disponível para todos aqueles que já receberam Jesus. Tem alguém que quer receber batismo com o Espírito Santo? Aleluia. Você já viu a quantidade de milagres que Jesus fez aqui. Agora, deixa eu te dizer, querido, Jesus foi, mas os milagres continuam acontecendo. As curas continuam se manifestando. A Bíblia diz: se nós impormos as mãos sobre os enfermos, eles serão curados. É bem verdade que Deus espera que nós estejamos fazendo isso, impondo as mãos. Mas, se você chegou aqui e veio com o propósito de receber oração para cura, vem aqui que nós vamos orar com você. Você vai sair daqui curado. Porque a Bíblia diz que Ele já levou. Ele já levou. Pode vir aqui na frente. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Ela veio se reconciliar. Amém. E ela veio receber também oração para cura. Mas, queridos, eu vou dizer uma coisa: só a reconciliação já vai mudar esse quadro. Amém. Esse quadro, ele será mudado já a partir do momento do seu retorno. Sabe por quê? Porque uma vez fora, você ficou sem proteção. Por isso que a enfermidade chegou. Mas uma vez você retornando, debaixo da proteção você estará. E a cura
vai se manifestar. Levante suas mãos, repita assim comigo e diga: Senhor, eu me arrependo do que eu pratiquei, da distância que eu fiquei de ti. Eu me arrependo de tudo que eu fiz. E estou aqui, nesta noite, para me reconciliar. Me recebe como tua filha, de novo, em nome de Jesus. Aleluia. Pai, muito obrigado. Obrigado, Pai, porque ela retornou. Obrigado porque ela voltou para casa, Pai. E eu declaro, Pai, que toda essa enfermidade, tudo aquilo que está atormentando a vida dela, saindo fora em nome de Jesus. Obrigado, Pai. Obrigado, porque tudo aquilo que o Senhor tem para ela vai se manifestar. Vai se manifestar. Eu declaro uma carreira gloriosa. Eu declaro, Pai, desejo de congregar. Eu declaro ela fazendo rema. Eu declaro ela avançando em nome de Jesus. Aleluia. Vem cá, pô. Aleluia. Aleluia. Pai, muito obrigado. Porque toda enfermidade tem um nome que está abaixo do nome de Jesus. E nós declaramos a cura se manifestando. Nós declaramos a cura se manifestando. O estômago dela funcionando perfeitamente. O aparelho reprodutor funcionando perfeitamente. Em nome de Jesus, todo sintoma de enfermidade eu declaro saindo fora. E declaro a sarada e curada em nome de Jesus. Receba a sua cura. Receba a sua cura em nome de Jesus. Aleluia. Pai, muito obrigado. Em nome de Jesus. Sarada. 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 Sarada em nome de Jesus. Aleluia, aleluia. Você vai cantar para o Senhor. Aleluia. Abra sua boca e só declare: eu sou curada, eu sou sarada. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Gente, está acabando. Amanhã é o último dia da matéria Realidade da Nova Criação com a professora Rossana Lira. Mas você ainda pode fazer a sua matrícula. Não deixe para 2025. Não fique mais um ano esperando que alguma coisa aconteça. Faça você acontecer. Aleluia. Querido, você dá um passo que Deus ele vai se mover ao teu favor. Amém? Eu quero agradecer ao pastor Fábio e a Sameire por esse tempo tão glorioso que nós passamos aqui nessa cidade maravilhosa. Fiquei muito feliz de rever muitas pessoas que estiveram conosco pelo tempo que nós estivemos aqui. Quero agradecer ao Duca, né? Esse tempo que nós ficamos lá na casa dele, né? Agradecer a Marília. Nossa, eu sou muito abençoado quando eu chego nesse lugar, quando eu chego nessa cidade. Amém. Amém? Foram tempos gloriosos que nós passamos aqui, queridos, e eu só tenho gratidão no meu coração. Amém? Pastorzão, obrigado por tudo. Amém? Amanhã tem o último dia de aula da professora Rossana, terça.
estaremos indo embora. Na quarta-feira vamos nos encontrar ainda com algumas pessoas lá em Campina Grande, na reunião de pastores, né? Algumas daqui eu estou sabendo vão estar lá, e a gente vai se encontrar e vai ser aquela festa. É porque crente, quando se encontra, é assim, uma festa. Amém? William. Glória a Deus. Você está saindo daqui diferente? Lembra que declaramos no começo? Sairemos daqui essa noite diferentes. Olha para a pessoa que está do seu lado e diga para ela: viu o que eu te disse? Glória a Deus, estamos saindo daqui acrescentados, enriquecidos. Pastor Judivan, Rossana, é sempre uma honra recebê-los e desfrutar da unção de Deus que está sobre a vida de vocês. Que tempo bom, de fato foi maravilhoso. Eu queria aproveitar aqui também e indicar alguns livros para que você possa aprender um pouco mais. Esses livros têm tudo a ver com aquilo que o pastor Judivan ministrou aqui durante esse tempo. O maravilhoso nome de Jesus, esse nome nos foi dado para nós andarmos em autoridade. Esse outro livro fala sobre a autoridade em 3 mundos. Nós precisamos aprender e saber usar essa autoridade que nós recebemos. Já temos a autoridade, está aí, e muitas vezes nós não estamos atuando porque não conhecemos, não sabemos como fazer. Então adquira esses livros e certamente você vai ser enriquecido, você vai aprender a andar naquilo que são os propósitos de Deus para você. Temos esse outro livro maravilhoso, O Melhor desta Terra, e esse aqui, Redimidos da Miséria, da Enfermidade e da Morte. Você precisa ler esse livro, aprender o que está aqui, aprender sobre a condição que hoje você tem, em nome de Jesus, amém? Então passe lá no Verbo Shop ao final do culto, vai estar aberto para te receber, e você vai aprender um pouco mais da palavra lendo esses livros, em nome de Jesus. Passa lá no nosso Verbo Shop. Eu queria também, o pastor Judivan já reforçou aqui, mas ao final você também pode fazer as suas matrículas. Não deixa para 2025. Aproveita esse tempo, dê o seu passo de fé, corresponda com o Senhor, é o desejo dele. A Bíblia diz exatamente isso, em nome de Jesus. Amém, gente? Cadê os nossos convidados? As pessoas que estão aqui pela primeira vez. Glória a Deus. Olha lá, tem uma equipe acenando para você. O senhor pode ir lá agora, a pessoa que trouxe também pode levá-lo. Uma salva de palmas bem calorosa para ele. Seja bem-vindo e volte outras vezes. Você pode ficar de pé. O nosso culto está encerrando. Diga: nós vamos para casa agora em paz, segurança, e teremos uma semana abençoada, próspera e cheia de boas notícias em nome de Jesus. Amém? Aproveita também, vai lá na nossa cantina. Hoje está sendo organizado pelo diaconato, esse departamento tão maravilhoso que nos serve tão bem. Então vai lá e abençoa esse departamento. Teremos uma semana próspera em nome de Jesus. E fica ligado, seu telefone vai tocar e boas notícias estão chegando. Amém? Glória a Deus.